Aí, BFF, Tico, grande Tico, meu amigo da Walsh e de Arraial da Ajuda. Espiga. Espiga, devagar, hein, Espiga? Então, você terminou dando um abraço Tá para o falando das Canadá, mas pessoas que fazem. a gente tá falando da Bahia, não tá falando do Canadá. Ó, lindo, me pediram um abraço aqui na live, eu não Tô podia deixar. brincando. Ela tá lá em Quebec me acompanhando. Eu não podia deixar de Legal, mandar esse legal. abraço, né? Legal, muito bom. Então, acabou de mandar abraço, de falar das pessoas ou quer continuar? Bom, se for falar de cada pessoa aqui, a gente Fala quem não merece. acaba hoje. Tem muita gente da arbitragem que eu não falo, não. Da Brigou em Joga, a Edu, que entrou aqui agora, Edu Mariano, ele veio jogar aqui pelo Universo e ficou aqui Sim, na bom Bahia. jogador. E Tá se ele certo ele, tá certo ele. tá tentando Pulava montar o pouco essa projeto. criança aí. Tô tentando montar, estabelecer o projeto dele e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Aqui o pessoal de Delmiro, que é Márcio, que é daqui de São Paulo, sempre aqui a gente chegou a jogar um campeonato baiano em 2018, sub-15, para ter a competição, ele foi convidado e veio jogar, apesar É, daqui de o ser Edu de tá falando Alagoas. que o Josdeilton tá com um time feminino. Ícaros. Sim, é o Icarus Legal. Girls, é isso. Difícil é Na viajar 10 realidade, horas para jogar em Salvador, mas já é alguma coisa, já é então muito bom. essa é a grande dificuldade. No projeto deste ano, a gente tem a federação, ela facilitou a nossa participação no campeonato, mas não, a gente não, o feminino ele não estava nesse projeto que é da Petrobras, pela Sudesb, com patrocínio da Petrobahia. Então, este ano a gente, dentro do que estava planejado, ia ter o Campeonato Baiano Feminino com esse apoio da federação. E aí a gente ia aproveitar para tentar trazer o interior para participar da competição, já que teria uma pequena verba. Claro. Então vamos lá. Muita gente falou aí sobre capacitar os treinadores, que tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. É assim, eu costumo. São três palavras-chave desse tema aí que eu uso, que é plano de carreira, capacitação de treinadores e Escola Nacional de Treinadores. Disserte sobre. Tá, vamos lá. Eu tinha até começado a falar. Quando fala em plano de carreira, aqui a gente está falando de basquete, eu, quanto educadora física, a gente tem um foco, até por ser servidora, né, de mestrado, etc. Aqui a gente tem uma primeira dificuldade, grupos de estudo exclusivos voltados para o esporte. Né? A gente não tem também um trabalho que seja na área de pesquisa voltada só para o esporte. Agora, na UESC, a gente vai ter a primeira mestrado em Educação Física daqui do Estado, que é muito importante, porque não adianta a gente ter só o conhecimento técnico, né, como profissional, para poder guiar a carreira, mas a gente poder estudar o basquete em todos os seus aspectos. Em relação à capacitação, o que eu ia colocar, que a gente, num diálogo que a gente, conversando entre nós técnicos, a gente vê a necessidade de dois aspectos. Como o Bin colocou, a gente precisa de formação técnica, mas a gente também, eu vejo, Marcelo, a necessidade da gente entender um pouco mais sobre gestão. Né? O IVES está aí, é um grande exemplo de captação aqui no estado, né? Ele consegue aprovar as leis e captar muito bem. Mas a gente precisa, porque geralmente em cada núcleo, o professor ele é o gestor, ele é o técnico, ele é o psicólogo, ele é o preparador físico. Mas, assim, quando surgem as formações próximas, aqui dentro do estado, geralmente elas abordam a parte técnica. Então, eu sinto a necessidade, e foi dialogado com a Federação Baiana, essa questão da gestão, e aí está vindo muita coisa legal
que eu não sei se eu ainda posso colocar aqui, mas que a gente está tentando organizar aqui para a Bahia a nível de formação. Tem uma questão muito importante quando a gente fala de... Tem muita gente que acha que é técnico e não é. Durante muito tempo, Marcelo, eu fui autodidata e eu não tinha como aplicar porque a gente jogava 6 jogos no ano. Agora eu vou te fazer, Então, vou te quebrar. Você falou sobre autodidata. Tirando a graduação da educação física, que é obrigado, né, por lei no país para poder exercer a profissão de técnico de qualquer esporte, todos são autodidatas. Não existe escola de treinadores, as capacitações não são obrigatórias, o plano de carreira não existe. Assim, muita gente, sei lá, você termina a faculdade, 20, 22 anos. E aí? O que você tem que fazer para ser técnico de seleção de NBB? Derrubar o cara de cima do teu clube, da sua associação? Ser campeão no Sub-13? E aí a gente acaba interferindo em um monte de coisa ética, de formação, que faz diferença lá na frente. Então, já quebrei, agora pode voltar. Então, assim, seguindo por essa linha aí que você colocou, e você tinha falado sobre a Escola Nacional de Treinadores, ao meu ver, importantíssima, pela oportunidade de uma padronização nacional do nosso trabalho com base científica, em estudos e com profissionais capacitados, e de que a gente consiga ter um basquetebol brasileiro padronizado, atualizado. Seria muito importante e ter essa oportunidade, porque, como você diz assim, eu quero ser técnico NBB, o que é que precisa? Currículo ou QI. Porque a gente não tem... Recentemente, um amigo nosso esteve aqui dando a capacitação e falando como o basquete acontece lá onde ele está morando agora, no Quebec, no Canadá. Coincidentemente, no Quebec também. E eu fiquei encantada com o modelo que é feito lá. Existem todos os níveis, né? E você só vai comandar, deixa eu dar um exemplo, a equipe adulta, se você tiver passado pelas outras fases da formação, e que você, depois que faz a formação, você é acompanhado, né, para saber se você realmente está colocando... revalidando, não pode sentar Exatamente. E parar de estudar. É como aqui na Exatamente. E assim, aqui a NTB, assim, como é que eu posso dizer? Eu considero importante, mas quando ela surgiu, no momento em que eu estava na minha vida, durante muitos anos, eu não pude fazer, porque ela tinha um custo de deslocamento, de hospedagem, de alimentação e tal. E quando eu pude, ficou sempre em outro nível, no nível 3. Não, eu precisava começar, né? Entendeu? E coincidia, vai ter o nível 1 aqui perto, aqui no Nordeste. E aí, naquele momento, eu não pude. Então, assim, eu acho que, como você colocou, Flavinha está colocando alguma coisa sobre o CREF. Então, assim, mais do que a gente ter a formação, eu sou a favor de que se tenha o curso de Educação Física. Fato, eu tenho muitos colegas que atuam aqui, eles têm o CREF pelos anos que eles atuam na área, mas o ideal seria que a gente tivesse esse tipo de formação e acompanhamento. Aqui na Bahia, a gente chegou a tentar fazer um trabalho. Convidamos os técnicos do interior para que a gente fizesse a formação de basquete de base e que a gente conseguisse padronizar, ter o perfil do basquetebol baiano naquele momento. Mas é muito difícil, né? As pessoas têm que se deslocar, a gente não sabe da realidade delas, a gente não conseguiria também... Muitas dessas pessoas não ganham pouco ou quase nada para poder dar treino de basquete. Ou não ganham, ou dão de graça. A maioria não ganha, é isso aí. Assim, tem o Dornelas, calma aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ele colocou, muitos estão trabalhando no basquetebol do Nordeste sem graduação, isso complica muito. O que você acha disso? E a Flavinha colocou que no interior as pessoas trabalham sem CREF tranquilamente. Eu acho que vou dar minha opinião e depois você fala, tá? Eu acho o seguinte, quem sabe andar
consegue ensinar quem sabe rastejar, né? Ó, você tem que ficar em pé, primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo. É claro que a graduação, na minha opinião, é muito importante, beleza? Porém, por exemplo, a graduação de Educação Física ela é tão abrangente em várias questões, né? Didática, filosofia, muitas coisas que são importantes, que fazem a diferença no detalhe ali, mas ser uma coisa mais específica do basquete, como a escola de treinadores, que é a que eu vi para a Argentina para fazer, para ter sedimentar esse plano de carreira e cursar uma escola de treinadores, na minha opinião, ia fazer da gente, técnico de basquete brasileiro, o melhor do mundo. Porque aqui não é obrigado a ter a graduação em Educação Física, beleza? Mas é obrigado a fazer a escola, que é praticamente uma outra graduação. São 3 anos, presencial, o final é complicadíssimo, você fica imerso, hospedado dentro de um clube, vendo todos os treinos e jogos sem contato com a comissão técnica, e no final você tem que fazer um relatório com todas as sessões de treinamento e escautear tudo que foi feito de parte tática nos jogos. E quem corrige é o técnico. Então, assim, se a gente fosse pensar isso na nossa realidade brasileira, que tem uma economia muito maior, é praticamente impossível e inviável. Além de revalidar, de 6 em 6 meses, você tem uma clínica em cada estado, tem um núcleo da escola em cada estado. Isso tudo faz uma diferença muito grande. Porém, a Flavinha falou que no interior tem muita pessoa trabalhando sem CREF. Talvez, Flávia, até uma pergunta que eu faço para você. Se essa pessoa não tivesse trabalhando, ensinando basquete, tá? Porque muitas vezes não recebem, ensinando basquete mesmo sem CREF, ia ter basquete? Essa é a pergunta que eu faço. Eu acho que diante de um caos que a gente vive nessa questão da capacitação do técnico propriamente dito, um ex-atleta que jogou na capital, que teve algum técnico que passou coisa boa para ele só está ensinando algumas crianças ou um grupo de crianças, já é uma coisa importante, na minha opinião. Eu acho que a gente, sem ter um embasamento da profissão de um modo geral, qualquer um que possa ensinar e fomentar o basquete, na minha opinião, é positivo. O que você acha dessas questões do Dornelas aí e da Flavinha de ter pessoas trabalhando no Nordeste sem CREF? Bom, em relação à escola, você basicamente traduziu o que eu penso. A gente precisava ter escola com núcleo em todo o estado e com acompanhamento periódico, com renovação. Isso seria o ideal. Né? Isso, alguém falou regionalizado. Tem um núcleo em cada... Isso aí. Por exemplo, eu vou sair, alguém vai sair lá do... Por exemplo, o Dornelas podia ser o cara que capacita no Pernambuco, não sei, o Ives podia ser o cara que capacita na Bahia, e assim ter os grandes expoentes de cada estado ser quem vai capacitar. Aí sim, vai juntar esses 27 expoentes, a escola tem esse núcleo, em Pernambuco é um, em Pernambuco é outro, vai ter aula tal dia, e assim a gente ia capacitando um monte de quem faz multiplicar, exatamente, a gente poderia multiplicar isso. Agora a gente precisa além, eu acho que a ausência da escola é ruim, mas se ela retornar, ela tem que vir num novo molde que atenda a todo o Brasil, como a gente está colocando aqui agora, e que tenha um acompanhamento, porque de que adianta eu vou lá, eu fiz o curso e pronto, acabou. E aí, você sabe o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu realmente estou aplicando no meu treino, né? Se está sendo realmente... Eu posso considerar, não, contrata lá o Berro, porque ele é técnico nível 3 da escola. Aí chega lá, você faz um trabalho completamente fora do foco do que é esperado. Sim, tem que ter um plano pedagógico. Uma linha, isso, tem que ter isso. E é isso que eu penso. Em relação aos técnicos atuando sem o CREF, tem que ter um certo cuidado em relação a isso.
que é a verdade, e sem essas pessoas que estão lá fazendo basquete, mesmo sem ter o nível superior, se elas pararem, realmente a gente perde. Mas é importante que eu acho que a formação superior ela traz um ponto muito importante no que diz respeito à ciência. Quando eu me vi com adulto, com clube, precisando gerir, aí teve uma conferência ibero-americana em Santa Catarina sobre um congresso, uma conferência científica, né, sobre o basquete. Então eu quis estar presente para saber o que estava sendo feito de produção do conhecimento dentro da nossa área. Então, nessa hora, é importante o profissional que ele tenha nível superior para estar nesses espaços e que possa colaborar com os estudos. Ah, mas eu não sou da área de basquete, eu não posso? Pode colaborar. Mas, a partir do momento, eu sou profissional de educação física, eu já atuo com basquete, e se eu estou dentro de uma linha de pesquisa, o ganho é muito maior. Eu penso dessa forma. E assim, a gente também, Marcelo, eu gostaria, aqui, eu não vivo do basquete. Poucos são os profissionais aqui na Bahia que vivem do basquete. No Brasil. Então, eu não vivo do basquete. O técnico lá do Rio exatamente sobre isso. No Rio de Janeiro, na base, né? Tirando os do NBB, que vivem bem e tal. Alguns ficam com o salário atrasado, igual meu amigo Léo lá no Botafogo, mas assim, eles conseguem viver e ter uma vida legal do basquete, mas o basquete hoje em dia é um bico. É o hobby, é o prazer, é a alegria, mas viver mesmo dele é muito difícil. Então, mas aí onde entra assim, a gente tem que ter um nosso. Eu não quero ser mal interpretada, eu não quero fechar as portas e grandes técnicos aqui da Bahia, eles não têm formação superior, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é nosso campo de trabalho. Né? A gente precisa. Você está me entendendo, Marcelo? Eu estudei, eu fiz especialização, eu corro atrás, então eu quero ter a oportunidade, né, de estar naquele local. Em relação ao CREF, é uma discussão porque, assim, tem N coisas que o nosso conselho poderia estar fiscalizando, ajudando, apoiando, ao invés de apenas cobrar o documento e a anuidade. Né? Tem outras coisas que poderiam ser feitas. É muito fácil eu chegar aqui, parar o seu treino, pedir o seu documento e suspender, né? E te atuar, porque você está ali sem o documento. Ou então, e assim, a questão de ter ou não ter o CREF é justamente essa. O CREF ele precisava atuar de uma forma diferente. Os técnicos de futebol, sim. Como ele disse, ele está falando aqui que tem que ser, não são organizados. Ele fala sobre ter o documento. Os valores que eles movimentam também, né? Os valores que eles Entendeu? movimentam, Assim, a proporção do futebol, etc. É complicado. Só que a lei é igual para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o nome. Lopes Índio. A lei é uma só para todos os esportes. Não é para o futebol, para o basquete, nada disso. Então, assim, aí a gente entra em outras questões do nosso país que quem tem muito, ou quem movimenta muito, ou quem tem repercussão pode tudo, e quem é pequenininho ali, faz um trabalho de formiguinha, aí tem que cumprir a lei. É isso que eu acho muito doido. Quem ganha muito não precisa cumprir a lei, quem ganha pouco precisa cumprir a lei. Pô, né? Exato. Lei é lei. Essa é a questão. Sim. Fala, Marcelo. Não, eu queria saber se a gente podia pular para o próximo tema ou se tem mais o que falar sobre isso aí. Vai. Se tiver, vai. Não, acho que eu falei o que eu queria falar sobre a importância da gente buscar o conhecimento não só técnico, mas outras formas, como eu falei aqui, da gestão. Lopes, que é o diretor técnico, que fez essa colocação aí agora, foi o Lopes Índio, que é o diretor técnico aqui da Federação Baiana de Basquete. A gente tem conversado muito e propondo formações aqui para o Estado. Está dentro do projeto que
foi apresentado aqui à SUDESB, ao governo do estado, e que a gente está aguardando uma resposta devido a toda essa situação que está o país no momento, né? Então, o que eu queria falar é isso. E eu queria só fazer uma observação. É importante que as pessoas que estão à frente de qualquer instituição, que elas oportunizem igualmente para todo mundo, porque não adianta, Marcelo, eu me capacitar e eu não ter oportunidade ou eu não ter competições para participar, né? A gente precisa disso para ganhar experiência, para poder colocar dessa forma toda e para ter um salário que não dá para comer, que não dá para pagar um aluguel. É muito difícil ter um incentivo. Para quê? Para quê? Não tem campeonato, não tem time, não tem ninguém para assinar carteira. Vai fazer isso tudo para quê? Isso. Entendeu? Sim, fala o que você vai me perguntar agora. Você ficou Não, agora eu ia entrar na parte de... Você falou que teve experiência em brasileiros de seleções. E queria saber, são duas perguntas. Como é que foi essa experiência no brasileiro de seleções? O que isso agregou de intercâmbio para você, de conhecer pessoas, de ter acesso a materiais de estudo, etc. E para os seus alunos, né, como é que eles voltaram, como é que era o estímulo antes de treinar? E a outra pergunta é se tem alguma equipe na Bahia com condição de pagar os 50 mil ano, 4 mil mês para jogar o CBC. Que hoje é a única competição de base que existe no país. Vamos lá. Falando dessa oportunidade que eu tive de estar com a seleção. Para mim foi maravilhoso. Como eu disse a você, eu fui com jeitinho, e aí fazendo meu trabalho de formiguinha na escola, fazendo presente nas formações que aconteciam aqui, e aí eu tive essa oportunidade. Para mim, Marcelo, foi fantástico. A primeira seleção que eu fui, na época os brasileiros tinham pequenas clínicas, né? Durante toda a competição, durante toda a semana a gente isso influenciava na capacitação também. Oi, não ouvi isso. Que essas clínicas, quando estava todos ou muitos estados reunidos, gerava a capacitação, porque sempre ia algum técnico Exatamente. E tal. Isso. E era uma capacitação muito próxima, né? Que tive a oportunidade. Poxa, uma das pessoas que eu conheci mais maravilhosa foi Cristiano Sebra. Né? A oportunidade que eu tive de estar com ele, acompanhar ele, de ouvi-lo, trocar material. Até recentemente, Cristiano, me ajuda aí, me dá uma orientação, o que é que você acha, dá uma olhada, vou mandar para o seu e-mail. Então, essas formações que a gente tinha nos brasileiros eram fantásticas. A troca de material, Paulinho lá do Maranhão. Nossa, eu disse, eu vou comprar um HD portátil maior para poder conseguir tanta coisa. E não só essa troca de material, mas a troca de vivências, o olhar de acompanhar o trabalho desses profissionais, de como eles organizavam as suas equipes, de como eles faziam, né, todo o seu trabalho durante o jogo e a troca de experiência. Quando eu comecei aí, eu não tinha uma experiência numa competição tão fora o adulto aqui, tão forte. Então, eu tive uma experiência boa porque eu fui e os 2 anos que eu fui, eu peguei a seleção baiana com muita dificuldade, que a gente tinha aqui, não tinha muitas meninas, e eu fiz um trabalho com a ajuda dos meus colegas aqui, bem delicado, a gente não tinha muito... As meninas eram verdes, elas tinham acabado de entrar no basquete, mesmo assim a federação apoiou, leva do jeito que está, e aí eu treinei elas dentro do que eu pude, e a gente foi, e eu consegui subir de divisão, isso para mim, com as duas categorias, sub-15 e sub-17, estão para mim maravilhoso nesse aspecto. A gente teve aqui também esse projeto, que eu falo sempre desse projeto, porque na época das seleções a gente tinha esse projeto de basquete de alto rendimento, que o Índio foi até nosso coordenador. Eu tive a oportunidade de ter aqui a formação, quem acompanhava o nosso projeto era o André Germano, que na época era o coordenador das seleções de base.
E aí a gente e assim, esse momento era aberto a todos os técnicos do Estado, quando ele estava aqui, mas a gente estreitou essa relação, então foi muito, muito um aprendizado maravilhoso para mim, não só durante as viagens, mas por conta do projeto aqui. Por conta desse projeto, a gente passou um tempo no Bauru, acompanhando o trabalho do Bauru também, foi quando eu conheci o Hudson, também uma pessoa maravilhosa. Na época o técnico era o Guerrinha, mas recentemente, Ivo está falando aqui, a gente teve uma capacitação aqui de basquetebol cadeirante, eu também pude participar, eu não perco nada. Porque assim, Marcelo, uma coisa que eu queria falar, só um parêntese sobre essa questão dos brasileiros de base, que muitos técnicos, eles acham que já sabem tudo, que eles têm muita experiência e que não tem nada a ouvir nem a ser acrescentado. Então, às vezes, a gente teve presente aqui, por exemplo, o Rubens Manhano, a gente teve o Carlos Duro aí da Argentina, e às vezes eu ficava triste de esperar mais pessoas na formação, e muitas pessoas achavam que não era importante. Mas com os brasileiros, eu agarrei com unhas e dentes. Para as minhas meninas, foi assim, maravilhoso esse intercâmbio. Eu levei meninas que foram do meu projeto lá no IAPI. Então, você imagina para elas como foi esse momento. É o basquete que proporcionou isso tudo, mas é você sair da sua realidade, andar de avião, dormir no hotel, né, ou no alojamento, como for, né? Então, assim, esse retorno também foi muito bom. E em relação às atletas, a cada brasileiro, elas voltavam querendo ir no outro, assim, treinar. Como é? Desculpa, ficou meio ruim. Querendo ir para os próximos, treinar, se dedicar. Exatamente, treinando e com uma postura diferente em quadra, né? Porque às vezes a gente joga na nossa escola e é uma realidade. Quando você chega lá, você vê que o basquete é muito mais, que a defesa é daquele jeito, que a Pro não estava exagerando, né? Do que ia ser. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu lamento muito que não tenha mais os brasileiros de base, né, que era uma oportunidade da gente motivar as crianças que estão na base, porque elas teriam que se destacar nas suas equipes para estar na seleção, e isso motivava aqui dentro do estado, e dava visibilidade ao nosso trabalho também, de certa forma, né, para as pessoas que formaram esses atletas. E aí, o que acontece? O que é que eu vou te dizer em relação ao CBC? Positivo, qual o ponto positivo? Existir. Porque, assim, o brasileiro de base, praticamente, sem isso aí, a gente não teria nada. Mas negativo tem muitos, o custo, ele é muito alto. Ele é muito alto. A gente, em outros momentos, tentou, junto aos clubes que são filiados aqui, mas não é muito simples. E para isso, primeiro que para isso, a gente teria que fazer uma seleção do estado para jogar por um clube, para começar. Mas isso implica transferência, etc. E depois, para voltar no meio do campeonato, não dá. Não dá. E assim, Flavinha está colocando da importância do brasileiro. Na época do brasileiro, que a gente conseguiu aprovar o projeto, a gente trouxe meninas que jogavam em outro estado para representar a Bahia, né? E, independente de onde ela estava federada. Então, a partir do momento que é por clube, a gente já vai ter esse problema. E é muito, muito, muito caro, né? Muito caro. Com R$4.000 por mês, o que você faria no seu projeto? No meu projeto? Nossa, eu faria... O Felipe do Amapá falou que com 50 mil anos, ele faria todas as categorias no estado do Amapá. Eu faria tudo do feminino aqui. Pois é. Tentaria. Você falou a questão do CBC, do lado positivo existir. Mas qual é o lado negativo dessa parte positiva? Tá? Para mim, esse existir faz a confederação exaltar o CBC. Oh, que legal! Como se tivesse os brasileiros de base. Não, esses são os campeonatos brasileiros. E eles ficam confortáveis. São 5 anos que não tem os brasileiros de base, mano. São 5 anos. E eles exaltando esse CBC,
que é totalmente excludente. Por exemplo, o Kelson de Roraima e o Felipe do Amapá falaram que simplesmente não tem categoria de base no estado. Se tivesse os brasileiros de seleções, a Amapá ia ter que levar uma equipe, no masculino e no feminino, 15 e 17, e Roraima também. Como é que não tem? Ia ter que ter. A federação, o papel da federação é promover, fomentar, realizar e organizar o basquetebol do estado. E não tem base, em pelo menos 2 estados dos 27 do Brasil, não tem base. Por quê? Porque está tudo maquiado nesse CBC, que, por exemplo, a Bahia é um estado que não tem, Mato Grosso do Sul é um estado que não tem, Amazonas é um estado que não tem, Roraima é um estado que não tem, Amapá é um estado que não tem. Então, assim, é muito fácil você pegar quem pode pagar e botar para jogar e dizer que isso é um campeonato brasileiro, quando não é. Entendeu? Por exemplo, vamos para o futebol, que é uma realidade que a maioria das pessoas entendem. Antigamente, era o campeão da Libertadores com o campeão da Euroliga, jogavam e diziam que era campeão mundial. Como que é mundial se não tem todas as equipes do mundo envolvidas nessa disputa? Não é mundial, é intercontinental. Então não pode ser um campeonato brasileiro de clubes quando não tem clubes de todo o Brasil. E aí a gente entra numa outra realidade, por exemplo, NBB, só no masculino adulto, né? NBB e o campeonato da CBB que ia ser feito, iam contemplar 8 estados de um país de 27. É muito difícil. É muito triste isso. Não ser uma coisa mais abrangente. Mas tudo bem. Aí você pensa, a liga principal é investimento. Beleza? Mas a base tem que ter. E se se não tivesse o CBC, as próprias federações que têm mais condição, eles iam dar um jeito de inventar o Campeonato Brasileiro de Base. O presidente, o Gui, assim que ele assumiu, eu me lembro que uma das primeiras coisas foi ele publicar que fizeram um ônibus ou 2 ônibus envelopados lá, amarelinho, de CBB, lindo, legal. Transporta todo mundo de ônibus. Faz em Brasília, que é o meio do caminho de todo mundo. Eu já participei, eu fui técnico da Seleção do Rio em 2004, foram uns 3 anos seguidos que os brasileiros eram todos em Brasília. Por quê? Era muito mais acessível para chegar. Imagina o cara da Amapá para chegar em Porto Alegre. Ou vice-versa. É complicado, mas em Brasília era mais fácil. Então eu acho que tem que ser feito. Por exemplo, um ônibus cabe 48 pessoas. Dá para sair por exemplo, sendo em Brasília, dá para sair um de Vitória, passa no Rio, passa em São Paulo, passa em BH. Ah, mas aí os garotos e as garotas vão andar 20 horas a mais. Pô, eles têm 15 anos, eles dentro do ônibus, eles se divertem à vontade. Eu cansei de me divertir em viagem dentro do ônibus. E daí, o que não dá, e o CBC, não sei se você sabe, é hotel 5 estrelas, é passagem aérea. Sim, sei sim. Então, assim, eu sei. muito necessário. Eu sou totalmente contra o CBC por ser excludente. Se pudesse, assim, ele é excludente. O campeão e o vice de cada estado joga, o clube campeão, ou a equipe campeão e vice de cada estado tem o direito de participar, legal, já ia ser alguma forma da meritocracia existir. Entendeu? Além de, mesmo assim, isso ia provocar êxodo, etc., que é o problema no Rio de Janeiro do CBC. Mas ele existir, ele camufla muito o brasileiro de seleções não existir. E nisso, Bahia fica de fora. E fica um monte de estado de fora. Eu sou absolutamente contra. Se não existisse, alguém ia se coçar para fazer de alguma forma. Vai de carroça, vai a pé, vai na transportadora do presidente, bota no caminhão, se vira. Mas tem que fazer. Essa é a minha opinião. Certo. Eu concordo com 99% do que você colocou. E eu sei do custo da CBC, porque há muito tempo a gente não tem aqui, a Bahia, a gente não tem condição de levar, e a gente tá tentou nesses últimos anos fechar parcerias e também buscar verba para poder tentar levar a equipe para lá, para participar, porque assim, não existe o brasileiro de base, mas existem praticantes e há o desejo de participar da competição. E é como eu digo, quando eu disse positivo,
Eu não disse que ele é bom. Quando eu disse positivo é que ele existe. Ele existe. Se a gente tivesse o Campeonato Brasileiro de base e a gente tivesse todos os clubes da Bahia e que a gente pudesse, né? Isso seria motivante a gente jogar, ter os clubes e daí a gente conseguir, conseguir levar o próprio clube para uma competição fora. Ótimo. Ou então, se pelo menos isso não fosse obrigado a transferir, entendeu? Se pudesse um clube representar, como eu vi até o Bruno que comentou aí, ele disputou alguns campeonatos me corrija até se eu estiver errado aí, Brunão, mas alguns daqueles campeonatos que você jogou lá em Novo Hamburgo era a seleção do Paraná vestindo a camisa de Londrina ou da sua associação lá, que foi o pulo do gato que depois você ganhou o brasileiro, o último brasileiro. Então, assim, se não fosse obrigado a questão da transferência, aí sim cada estado podia dar um jeito, todo mundo pagava um pouquinho, a federação ajudava e ia. Mas, além de tudo, eles ainda colocam mais esse empecilho, que é obrigado à transferência. Então, aí fica impossível. Isso. Fica impossível para muitos lugares. Exatamente. E essa é a nossa dificuldade aqui. No masculino hoje, se a gente tivesse que montar a equipe, a gente não poderia trazer os meninos que estão jogando no alto nível, né? No caso. Eu lamento, voltando ao que eu estava falando, eu lamento muito não ter as competições de base. A CBC ela é muito cara. Tem essa questão da transferência que a gente não conseguiria, né, montar nem a seleção do estado para ir por um clube. E você trouxe um ponto aí interessante, a acomodação. Mas isso, Marcelo, é uma questão que cabe à CBB, né, resolver e retomar. Alô? Claro. Tá me ouvindo que tem hora que fica meio... Que cabe à CBB retomar. Aí para balançar o cabelo, dá nisso. Bahia, calor que você nem imagina. Estou no litoral, imagine. E inveja. Sim, o CBC Morra. O CBC, ele e aí ele vai na contramão do que é o basquete na base, que ao invés de incluir, ele exclui. Exatamente. Ele vai na contramão disso tudo. Então, quando eu falei assim, positivo é que ele existe. Eu quis dizer assim, existir. Mas fala, não é que ele é bom. Não, não é melhor do que não ter, não. Se não tiver água, bate na bunda e alguém faz alguma coisa. Não faz. Eu não posso. Aqui, a Bahia, a gente não pode nem falar isso, porque a gente não joga, a gente não participa. Sim. Entendeu? Então, não é que não faça a diferença pra gente. Melhor do que não ter? Não tem. Sim. Não acontece. Entendeu? E aí a gente tem que... Quem tá dentro gosta e quem tá fora não gosta. É normal. Isso. E aí a gente tem que criar mecanismos, se associar, não sei se você me entende, que agora o CBC, outros tipos de instituição também podem se filiar, não só clubes, né? Eles abriram esse precedente. E aí a gente tem, o que é que pode ser feito? Filiar uma instituição e reunir com outras modalidades e dividir esse custo que é muito alto. Muito e realmente um valor desse... O Ives está falando uma coisa aqui que ele tem total razão e, talvez poucas pessoas no Brasil saibam melhor do que ele sobre isso. Evento público com recurso público tem que ser franqueado. Não pode cada um ter que pagar 4.050 pau. E, além do mais, assim, eu converso com os amigos lá do Rio que foram para esses CBCs. Cara, hotel 5 estrelas para garoto de 15 anos, com a realidade que você falou aí, isso gera problema até na volta dele em casa. Ele vai querer ar-condicionado, ele vai querer um monte de coisa que não é a realidade de 90% do Brasil. Entendeu? Não. Hotel 5 estrelas. Alojamento, comer todo mundo de bandejão, todo mundo junto, se vendo, os caras do outro estado. Depois pega telefone, namora. É isso. Os campeonatos de base, de escolar, de criança, é isso. É interligar, entendeu? Eu acho que tem muito caroço nesse angu, é muito interessante para alguém ganha nessa rede de hotel,
É muito difícil isso, é muito até chato a gente ficar falando disso, porque não tem o que falar. Tem caroço nesse angu, não tem o que falar. Tem caroço nesse angu. Não tem ninguém que possa defender e dizer que não, é perfeito, é certo. Não dá, não dá. Vamos mudar de assunto desse assunto brabo e chato aí, que isso é umas mazelas do nosso esporte. Agora eu vou entrar na parte da Márcia como técnica, filosofia, o que ela pensa dentro de quadra, como que ela gosta do jogo em si. Sei que você ia perguntar para quem eu torcia. Não, não quero perguntar porque eu sou contra rubro-negro. Um time Sabe, de já NBB que você sabe, né? um clube de NBB que você gosta de ver por quê? Que eu gosto de ver. Vamos Um lá. time de NBB que você gosta de ver e por que é o É isso que eu principal? ia te falar. Eu sou rubro-negra, mas, assim, em relação ao basquete, não se visa, não. Em relação ao basquete, eu costumo ter um olhar diferenciado. Eu torço, tenho um clube que eu torço, claro, mas eu gosto de ver duas equipes jogando atualmente. O Paulistano, Por causa do mas, Regis que ó, teve aí, papapá. Vocês são tudo. Ninguém fala. Oh, o Paulistano e o Bauru. sim. E assim, e claro, quando o Universo Vitória estava na NBB, torci E a loucamente, FTC? né? E a FTC? Você chegou a pegar a FTC aí? Foi na época que eu estava aí. Sim, sim, eu não pude, eu cheguei a jogar pela FTC, foi me oferecido, ó, joguei o universitário pela FTC. Assim, Marcelo, onde os meus amigos estiverem, onde os baianos estiverem, eu estou torcendo, acompanhando. Mas, assim, independente, não só porque ele esteve aqui, eu sou muito fã do trabalho de Regis, eu acho ele muito bom mesmo, de verdade, de coração. É... E da Em LBF? rela- Olha, com esse L, eu torço pelos times do Nordeste, eu torcia loucamente pelo esporte. O Depois, esporte é rubro-negro. eu torcia Vai. loucamente Maranhão. Alô. Tem Oi. horas que você fala e sai meio tremido. Você perguntou, você falou, vai. Sim. E eu torço pelo Maranhão. Eu também. Eu também. NBA. NBA. NBA, eu confesso que eu não consigo acompanhar as temporadas inteiras, porque Aí, Pato Pérez, meu amigo lá do Chile, tá aí na live também. Legal. Muito legal. legal. Então, aí na NBA é o seguinte, eu torcia muito pelos Bulls quando eu comecei a jogar, eles estavam no auge. Depois eu me Tá tornei entregando a LeBronzete. idade de novo. É. E nessa última playoff eu torci pro Toronto. Mas o que? O Ceará? Pro Toronto. O Ceará E do Daniel Russo também é uma equipe do Nordeste. E uma grande sim, equipe, sim, guerreira sim. demais. Muito boa. Bacará. Torci bastante contra. Que, aliás, amanhã eu converso com o Ramon. Isso. E assim, de um modo geral, onde os meus amigos estiverem jogando, eu tô ali, tento acompanhar. Quando não estou muito cansada, eu já chego às 22. E aí, para NBA é pegar a difícil, NBA, né? confesso que eu durmo Jogo geralmente no demora 3 finalzinho. horas, propaganda pra caramba, intervalo grande, sempre tarde, difícil demais. Difícil demais. O Ives está falando Sim. do Facisa, Campina Grande, Paraíba também. Sensacional. Euroliga. Então, não consigo acompanhar a Euroliga. Porque são muitas competições e eu trabalho 60 horas, como eu disse, nos horários vagos, eu ainda estou com basquete. Eu não consigo acompanhar a Euroliga. Eu gravo alguns jogos, mas não consigo, não E tenho. transmite pouco também, podia transmitir muito mais. Eu trocava a Euroliga pela NBA fácil, mas isso é outra história. Sua filosofia de jogo, como que você gosta de botar o seu time em quadra? Então, eu Ah, trabalho muito com. vestiário, tá no vestiário lá, ó, agora tem 15, tem 5 minutos,
para dar suas últimas instruções para um time que você nunca viu na vida. Você acabou de pegar lá o time do Regis, o Regis passou mal, teve dor de barriga. Márcia, dirige o time hoje aí para mim. Aí você entra no vestiário e vai falar o que para os caras? Como é que você vai botar o time em quadro? Praticamente eu passei isso com os meninos aqui do Vitória, quando o Ives me convidou para trabalhar com eles. Então, eu gosto de uma defesa forte, né? Eu gosto de defesa forte, porque para a gente ter uma transição. Você está me ouvindo bem, Marcelo? Aqui eu estou ouvindo vários ruídos. Então, estou te ouvindo muito bem. Então, eu gosto de trabalhar com conceito, eu não gosto de atleta preso a sistema, a jogada, essas coisas. Então, eu gosto de uma defesa forte, uma transição bem rápida e eu acredito muito em jogar fácil. Não tem nada mais fácil do que o contra-ataque. Concordo com você. Maneira mais fácil. Eu vejo assim, o basquete tem dois caminhos, né? Defesa forte que vai gerar o erro, rebote que vai te dar a chance de correr e chegar na frente e fazer a cesta fácil. E o caminho é uma defesa ali que fica esperando o erro e não fazer errar. Aí você tem chance de tomar a cesta, aí bate o fundo bola e aí tem que atacar em ataque armado. Então, assim, tem o caminho bom e o caminho ruim, né? O santinho e o diabinho. Aí é isso, aí é a escolha de cada um, né? E tudo nasce da defesa mesmo, concordo com você. Agora, para a gente finalizar. O Ives está falando aí, eu encaro mesmo, Ives. Tem que encarar mesmo. Ele está falando aí. Um sonho para o basquete baiano, um sonho para o basquete brasileiro e um sonho pessoal como treinadora. Tá. Um sonho para o basquete baiano não posso deixar de falar do feminino, sabe? Então, é a massificação do basquetebol feminino. Eu quero voltar a ver muitas equipes, campeonato em todas as categorias, que cresça o número de praticantes, que aí sim eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Esse é o meu sonho, voltar, que a Bahia volte a ter um basquete de base forte e que será consequência nas outras categorias. É a massificação do basquete feminino. Para o basquete nacional, vou entregar a idade de novo, mas eu quero ver a nossa seleção no topo novamente. A gente fala das dificuldades do basquete feminino, eu falo das dificuldades do basquete feminino em Salvador, na Bahia, mas a gente sabe que esse é um processo que vem acontecendo em todo o Brasil. A gente sabe que o feminino, também a seleção, ela vem num processo, né, de renovação e buscando se estruturar, passou por várias dificuldades, a LBF é uma excelente ferramenta para esse momento, mas o meu sonho para o basquete nacional é ver o feminino no topo, ganhando todas as competições sul-americanas, na Olimpíada, nas finais dos mundiais e participando das Olimpíadas e participando efetivamente para o basquete nacional, é o que eu sonho. Para mim, não é difícil imaginar, eu quero ainda poder me dedicar exclusivamente ao basquete, profissionalmente, né? Eu acredito e eu estou trabalhando para isso e eu vou conseguir. É o que eu sonho para mim e eu estou trabalhando para isso. Eu quero me dedicar. Não falo só basquete feminino, não falo base ou alto rendimento, ou como for. Eu quero poder trabalhar somente com isso aí. Show. Deixei o convite para o Thiago e vou deixar para você também. Quiser fazer o curso de capacitação bom e barato, planeja uma viagem para fazer qualquer curso da Escola Nacional da Argentina. Beleza? Pensa nisso. Carlos Duro já me abusou bastante. É isso Desisto aí. Não, Ives. Cada vez que eu mesmo não. Cada vez que às vezes a gente repensa tanto que a gente abre mão, quem está
de fora não sabe, a minha família que me apoia, é que sem eles eu não conseguiria muita coisa que a gente abre mão e deixa de fazer em prol de uma paixão, mas tem que ter racionalidade. Eu mantenho meu projeto, mas hoje eu estou trabalhando para que eu consiga viver somente disso. Não, não Mas é isso desisto, aí. não. Parabéns para você. Nem pensa em Obrigada. desistir. Beleza? Desistir é entregar, não entrega para as dificuldades, tá? Com certeza. Mantém a cabeça erguida, bota para frente, tenta achar parceiro, sei lá, Denis, Edu, uma galera, alguma menina sua aí que possa te ajudar, forma É o que eu ela para tenho ser feito. treinadora também. E parabéns, Exatamente. muito obrigado por você ter aceitado o convite do Shampoo. E mais uma vez, vou abrir e vou fechar agradecendo ao Shampoo por ter escalado esse time aqui. Muito obrigado, estou vendo você aí emocionado, isso é muito assim, feliz por ainda ter pessoas que têm brilho no olhar com o basquete. E isso é muito importante, é só assim que a gente consegue transmitir para as crianças que a gente trabalha. Parabéns, muito obrigado. Não pense em desistir em nenhum momento. É isso que move o basquete. Não é só quem vive disso e quem é profissional, não. O Brasil é muito grande e precisa de todo mundo fazendo o trabalho que você faz. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Shampoo, que está aí. E é isso. Você tem agora aproximadamente 8 minutos para falar o que você quiser, cantar uma música, dançar, dar um treino, pega a Se me prancheta deixar aí. falar, não acaba a live. Vai que vai. Mas eu agradecer a Shampoo por ter me indicado. Eu estava bastante ansiosa, preocupada, né? Como é que seria essa live, falar com alguém com a sua experiência, com seu currículo, seu know-how. Se eu estava muito preocupada, hoje Dornelas me mandou uma mensagem. Mas você falou sobre me unir às pessoas, é o que eu tenho feito. Eu só tenho a agradecer essas pessoas que estão aí na live, apertando coraçãozinhos, mandando beijos, são pessoas que me ajudam em tudo. Coisas mínimas, Marcelo, você não faz ideia. Não só o Ives, não só o Índio, não só o Betinho, meu presidente, mas a minha equipe, as minhas atletas, as minhas alunas do meu projeto de adultas, que esse projeto sororidade é a palavra, que é o que acontece lá, eu só tenho a agradecer, né, e todas essas pessoas que tiraram um tempinho para estar aqui escutando a gente. Agradecer a você por ter aceitado a indicação de Shampoo e ter A falado indicação do comigo. Shampoo eu nem contesto. Ele escalou, escalou. Parabenizar você por esse trabalho, né? Por você estar falando com os técnicos de todo o Brasil. Não são técnicos que têm tanta visibilidade, né? Assim, são bons profissionais, mas muitas vezes a oportunidade são para aquelas pessoas que já têm um certo nome. Então, parabéns pelo seu trabalho, por trazer questões para a gente discutir importantíssimas. E é isso. Vamos finalizar. Agradecer a minha família que está quietinha, trancada no quarto. Eu não estou em Baçaí. Tranquei eles para poder conseguir fazer essa live. Tadinho E deles, que são 2 horas trancado. Pois é. E Cárcere são as pessoas privado que da cadeia. são os meus maiores patrocinadores, incentivadores. Agradecer aos meus professores, né? A Claudete, a Kleber Castro acabou de entrar aí. As meninas da minha equipe, então é minha equipe, a Clícia, Shirley, Siri, Lia, Janaína. E é isso, Marcelo. Oportunidade maravilhosa que motiva, sabe? Conversar com pessoas como você, assistir a live. Em todo momento que a gente tem que pensar num ponto positivo. E esse momento da pandemia, eu estou podendo acompanhar várias lives, conhecer várias pessoas, o trabalho delas e trazer ideias para os meus projetos, motivação. E é isso.
Show. No meio da live, Obrigada. a Fernanda, que é esposa do Santiago lá de Goiás, falou para eu passar o contato deles para você. Então eu vou fazer isso aí, tá? Porque Tá ela tem certo. negócio de captação de recursos, não sei o quê, não sei o que vocês podem se ajudar aí, tá bom? Tá Muito ok. obrigado. Tamo junto. Vou subir no YouTube assim que eu conseguir e mando lá no grupo lá para a gente divulgar para todo mundo. Valeu. Bahia é Nordeste muito em importante ação. para mim. Nordeste, Com avante certeza, hein? Nordeste. Pois Avante é, Nordeste em Nordeste. Pô, ação. A Bahia é o lugar que eu quero terminar minha vida. E tem que ter basquete. E aí, se eu puder fazer uma quadrinha que seja lá no campo da aviação lá em Arraial da Ajuda, vou ser um cara realizado e feliz. Muito obrigado. Valeu, um beijo. Tá Boa noite bom, para todo beijo, mundo. abraço. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.